Hoje a conversa é com você que tem um imóvel alugado, mas você pretende vender. E vamos falar sobre algumas situações que ocorrem e como você pode resolvê-las. Mas primeiro eu quero pedir um favor para você. Clica aqui no cantinho e se inscreva nesse canal e compartilhe com as pessoas que também devem estar passando pelos mesmos problemas que eu falarei nesse vídeo e poder ajudá-los também. Agora vamos para o que interessa. Então, se você faz contrato direto com um inquilino, eu vou deixar aqui para você algumas dicas, alguns cuidados que você precisa tomar e colocar nas cláusulas deste contrato para evitar problemas e você não ter dor de cabeça lá na frente. Primeiramente, você pode pedir um calção, né, na entrada ali, quando o inquilino vir procurar você, ó, eu já peço um calção, peça 2, se ele não tiver, no mínimo, um calção, para você ter uma garantia lá no final. Também verifique o histórico desse cliente, peça a identidade, peça todos os documentos certinho, para verificar o histórico dele. Pergunte onde ele morou, se ele pagava certinho, né? Se informe. Peça o endereço do trabalho dele, quanto tempo ele trabalhou, ele está trabalhando nessa empresa. Peça o contato da empresa também. Isso tudo é como garantia para você. E você sabia que se esse inquilino tiver alguma pendência com delegacia, ou se ele mexer com coisas erradas, né? Coisas erradas, isso vai sobrar para você como proprietário. Então, por isso que é importante investigar a vida desse inquilino, se está tudo certo, tudo ok, para você não ter dor de cabeça. Mas o importante, coloque isso tudo no contrato, nas cláusulas, certo? Onde ele trabalha, contato, endereço, tudo certinho. Mas se você quiser esse contrato prontinho para preencher, com valor jurídico, em cartório, assinadinho, tudo certinho, eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar com valor simbólico, em comparação ao que os advogados cobram. Agora vamos a dicas. Primeiramente, você precisa pedir para o seu inquilino, tanto formal quanto informal, verbal, para que ele não deteriore esse imóvel. Se você tem intenção de vender, principalmente se a venda for, se você tem interesse de vender o mais rápido possível, peça para ele cuidar o máximo possível desse imóvel. Pedir para que pets não destruam esse imóvel, porque já aconteceu comigo. Eu visitei um imóvel que nas fotos, antes do inquilino entrar, era um brinco, a casa era linda. Tinha papel de parede, tinha a parede toda pintadinha, tudo novinha. E quando eu fui visitar esse imóvel, o cachorro tinha destruído toda, a casa estava toda destruída. Sem falar nos dejetos, né? Dos cães que ficam ali, dos pets, né? Da sujeira e tal. Não adianta, gente. Quem tem pet tem que ter um canil, né? Quem tem pet tem que ter um canil lá na rua certinho, uma casinha bonitinho. Dentro de casa, principalmente se a casa não é sua, né? Falando aqui com o inquilino, se a casa não é sua, cuide. Porque esse imóvel é um empréstimo para você morar. Então, é isso que eu deixo para você, proprietário. Essa dica é para você deixar no contrato, para ele cuidar muito bem desse imóvel. Ele precisa deixar esse imóvel com aparência como você entregou para ele, né? Não deteriorar, cuidar, não deixar que os filhos vão lá riscar a parede, vão lá mancha a parede. Cuidar o máximo possível como se fosse dele. Então, você precisa deixar isso no contrato bem claro e também verbalmente para ele. E também não é só dentro da casa, né? Não é só interior, também o exterior. Às vezes tem inquilino que eles não ligam para isso. Ele só entra na casa, vai morar e ponto final. Ele não olha para a rua, não cuida, porque como ele trabalha, ele vive na correria, então ele não cuida. Mas peça para ele deixar esse imóvel limpo, nem que ele pague alguém para cuidar. Se ele não tem tempo, ele que pague, né? Então o imóvel não é dele, ele precisa deixar bem cuidado, né? Principalmente se você tem a intenção de venda, você que é proprietário, então você precisa deixar isso no contrato bem certinho, para que o inquilino fique ciente disso, que ele precisa limpar o imóvel externo também, na parte externa, não só interna, né? Ele precisa cuidar como se fosse dele. Pagar alguém para cuidar do pátio, para limpar, tirar os matos, porque
Quando a gente leva um cliente interessado para visitar esse imóvel, a primeira impressão é a que fica. Então, se esse imóvel está bem cuidadinho, bem bonitinho, né, com o terreiro varrido, limpo, sem matos, com a grama baixinha, com os pés de árvore tudo bonitinho podado, olha só, o cliente ele vai ter uma boa aparência desse imóvel, já vai ver, nossa, que bem cuidado, né? Já dá uma impressão melhor no imóvel. Então precisa estar isso também no contrato, que o inquilino teria que cuidar desse imóvel externo também. Outra coisa que é muito importante também estar no contrato, nas cláusulas, é sobre a visita. Esse inquilino, você tem que deixar isso verbalmente e formalmente no contrato, que o inquilino não pode evitar a visita, pois a lei do inquilinato 8.245/91 obriga o inquilino a permitir a visita de interessados no imóvel. Então isso está na lei, né? Então você tem esse direito de levar um interessado no imóvel que ele alugou. Então ele não pode impedir isso, mediante a agendamento de horários. Você precisa agendar esse horário para não atrapalhar também a rotina dele. Como ele trabalha, então a gente precisa agendar um horário com o inquilino. Uma dica que eu vou te dar também, para você que aluga direto com o inquilino, faça um contrato no máximo 6 meses. Por quê? Dependendo se você tem pressa de vender esse imóvel ou não, né? Porque se você tem pressa, não convém você alugar em 12 meses, que seria 1 ano. E também dê 60 dias para o inquilino sair do imóvel caso venha vender esse imóvel. Deixa isso bem certinho no contrato e conversadinho com ele verbalmente. E deixa isso bem claro também para a pessoa que estiver interessada no imóvel. Caso não venda nesse prazo de 6 meses, você vai lá e renova novamente. Você vai passar um trabalhinho, sim, mas deixa também claro para o inquilino que seria os custos ali de renovação de contrato que tem no cartório, né, uma taxinha que seja por conta dele, né? Por quê? É importante também você deixar isso bem claro, porque para você não ter esse custo de pagar em cartório, é pouquinho, sim, mas por isso mesmo que o inquilino deve de pagar isso. Por quê? Se ele for para uma imobiliária, se ele for alugar direto com uma imobiliária, um corretor, a burocracia é muito maior. Então não custa nada ele pagar lá a taxinha do cartório, né, que é uma taxinha baixa com essa garantia de contrato. Também não esqueça de colocar nesse contrato, né, sobre os atrasos, colocar multas, juros. Aí o juro vai de você, se você quer cobrar 1%, 2%, 3%, né, vai do acordo de vocês. Agora você precisa tomar muito cuidado com uma situação. Caso venha atrasar 1 mês, até 15 dias ali é negociável, você consegue, né, conversando, tá atrasado, né, aí ele vai te explicando, não, é porque aconteceu isso, atrasou o pagamento e tal. Até 15 dias é tolerável. Agora, 1 mês de atraso, você já precisa ligar sua antena. E por isso a importância de investigar o histórico desse inquilino, né, aonde ele trabalha, pegar os contatos, tudo certinho, para investigar. Coloque no contrato bem especificado que se ele atrasar até 45 dias, que seria 1 mês após, mais 15 dias, você já vai pedir para ele sair do imóvel, porque isso é uma preocupação. Principalmente se for um contrato de 6 meses. Então você precisa ficar bem ligado e bem atento a isso e colocar tudo isso no contrato. E deixar bem claro verbalmente. Tudo que estiver no contrato, você conversa com o inquilino explicando para ele. Não entrega o contrato sem explicar para ele, fazer ele ler esse contrato tudo certinho. Beleza, você não quer não quer fazer um contrato direto com o inquilino. Você prefere uma imobiliária, um corretor, né, que trabalhe dentro do jurídico tudo certinho, beleza. Mas um conselho que eu vou te dar também, não coloque seu imóvel como prioridade para uma imobiliária só vender.
Dê prioridade para outros corretores, outras imobiliárias também. Ou então, pergunta se essa imobiliária faz parceria com outros corretores, outras imobiliárias. Porque tem imobiliárias que não faz parceria. E daí aconteceu que a outra imobiliária achou um cliente, né, que tem interesse no seu imóvel de comprar. Ela vem com um cliente, chama você, você vai conversar com a imobiliária vai fazer algum impedimento, principalmente se é uma imobiliária grande, né, que tem muitos corretores, vai ter que achar o corretor que pegou esse imóvel, né, captou esse imóvel, vai dar uma burocracia, eles vão ter que entrar em contato com o inquilino, às vezes o inquilino não responde rápido e fica naquela questão, pode ser que o interessado ali venha desistir nesse processo, beleza? Então, o que você pode fazer nesse momento? Peça o contato do inquilino para essa imobiliária e deixe isso no contrato. Caso essa imobiliária venha demorar, por exemplo, ali 3 dias máximo para responder para você e agendar um horário ali para essa outra imobiliária até no máximo 3 dias, essa imobiliária é obrigada a te passar o contato do inquilino. Porque daí é mais fácil você entrar direto com o inquilino, entrar em contato direto com o inquilino, e assim você conversa diretamente com ele, ou então passar esse contato do inquilino para essa outra imobiliária. Porque essa imobiliária aqui, ela só está agenciando o aluguel, ela só está recebendo o valor do aluguel, ela não levou o cliente. Essa aqui tem um cliente, então a prioridade seria dessa. Tá entendendo como é que funciona? Então, é importante você colocar isso no contrato. Peça para essa imobiliária que está alugando para você, colocar isso nas cláusulas. Não aceite menos que isso. O imóvel é seu e você que faz o que quiser dele. Então, é um conselho que eu estou dando, que nenhuma imobiliária fala, e esse aqui é um conselho importante. Isso é uma garantia para você vender mais rápido o seu imóvel com mais agilidade. Então, seria hoje essa conversa, né? Seria essas as dicas que eu queria deixar para você aqui. E caso você queira mesmo um contrato direto com o inquilino, você pode clicar aqui no link da descrição e poder baixar esse contrato, né, com um valorzinho simbólico. E assim você preenche com os dados que você achar interessante para você, que caiba dentro das suas exigências, e poder alugar com segurança com o seu inquilino. Se esse vídeo foi relevante para você, deixe um joinha e compartilhe também com mais pessoas. E até o próximo vídeo.